todos os irmãos, todas as irmãs, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos todos nos colocar em pé. Vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus no Salmo 104, os versículos 24 a 33. E diz assim: variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida.
Te adoramos, ó Pai, por esse momento de culto. Te adoramos, Senhor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Te adoramos, Senhor, pela condução que Tu tens para os nossos rumos, para os nossos passos. Te adoramos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos conduziu. Amém. E agora, Senhor, ofertamos aqui a Ti esse culto, Senhor. Pedimos-te somente, ó Senhor, que aceite a nossa expressão de gratidão, a nossa expressão de adoração. A cada momento que aqui celebraremos, Senhor, a rica experiência do Teu toque em nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que isso se multiplique ao longo dessa semana, para que com o coração extremamente aquecido, daqui saiamos para a missão que Tu nos convoca no mundo que nos cerca. Amém. Amém. Graça e paz, e o amor de Jesus Cristo, a graça do bom Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse tempo tão especial que é o tempo de Pentecostes. Pentecostes é a grande celebração da unidade entre cristãos e cristãs e da própria humanidade. As línguas diferentes se encontram na língua do Espírito. Por isso a nossa liturgia desta noite celebra de uma forma efusiva a data de Pentecostes. Os hinos que vamos entoar, que já entoamos, nos remetem à concessão, à dádiva do Espírito Santo. As igrejas de tradição wesleyana também se reportam do dia 21 e 24 de maio, dias da experiência de Charles Wesley, dia 21, e de John Wesley. Naturalmente eles viveram muitas experiências. Esta foi uma experiência significativa na vida deles, que lhes assegurou a certeza do perdão divino. E nós celebramos este acontecimento, desejando que essa experiência possa ser também revivida por todos nós, wesleyanos ou não, metodistas ou não. Isso é parte da herança cristã. Aquela voz do Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Amém. Eu queria saudar
a todos vocês, de forma muito especial, aos que vieram de longe, aos que vieram de mais longe e aos que vieram de muito longe. Eu posso dizer aqui, Miriapol e Chuí, mas eu não tenho certeza. Com certeza muitos estados estão aqui representados. Da Igreja Metodista, sei que há pessoas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, Remini e Rema. Sei que há pessoas também de diferentes igrejas que partilham conosco, alunos, estudantes do EAD. Eu sempre que tenho a oportunidade de encontrá-los nesse evento, digo: olha, vocês estão vendo que a faculdade e os professores e professoras não são virtuais. Eu queria saudá-los e muito bom ter essa proximidade de vocês aqui. Quiséramos nós, da Faculdade de Teologia, que todos os alunos do EAD, do CTP, o CTP sempre vem aqui, mas do EAD em especial, pudessem em algum momento da sua vida estar aqui na Faculdade de Teologia. Se vierem todos de uma vez, nós vamos ter que alugar um espaço especial, mas seria muito bom. Então, eu queria saudar vocês, pastores e pastoras, leigos e leigas, estudantes, também do nosso curso matutino, do nosso curso noturno, pastores e pastoras que nos visitam, ainda que seja apenas por esse tempo, dessa noite, ou algum momento da conferência. Queria dizer que é uma alegria muito imensa para nós. Nós esperamos aqui que, falando línguas diferentes, nos entendamos à luz da missão, nos entendamos à luz do Evangelho, nos entendamos à luz das necessidades que reclamam do povo de Deus, uma ação eficaz e determinada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo renove a nossa esperança e nos leve a nos comprometermos cada vez mais e intensamente com o Evangelho do Reino. Amém. Vamos à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, conforme nos traz o profeta, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do primeiro versículo ao versículo número 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem,
estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. Convido os irmãos, as irmãs presentes, a fazer nossa confissão pela falta de zelo, de fé, de confiança no Senhor, nosso Deus. Pelas nossas tentativas de trabalho, sem sentir, sem ter a segurança de que estamos no mover do Espírito Santo de Deus. Façamos essa reflexão, confessando ao Senhor. Acharei mercê em Deus, pode ainda perdoar, esquecer pecados meus, minha vida transformar. Eu que sempre resisti, sua ira suscitei, seus apelos não ouvi, transgredi a sua lei. Arrependo-me, Senhor, tenho ao mal grande aversão, sinto na alma grande horror, posso ver o teu perdão. Reidamente diz Jesus que a alegria no meu ser, por salvar-te fui à cruz, salvo estás e podes crer. Sim, eu creio e salvo estou, reina gozo lá no céu, pois a nova já chegou, de mais um que nele creu. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor sem medida, pela segurança que temos que somos amados por ti, que quando confessamos nossas faltas, nossos pecados, temos os pecados perdoados. Graças te damos, Senhor Jesus, e o nosso propósito é de renovar nossa vida e ter uma vida cheia do teu Espírito Santo, Senhor, vida plena, vida abundante, segundo ao Pai o teu querer. Graças te damos pelos pecados perdoados em nome de Jesus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito,
Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes conduzia que falassem. Nós vamos ter a oportunidade agora de ofertar ao Senhor. Você poderá vir à frente para fazer isso, imagina. Enquanto cantamos essa canção, Vem Santo Espírito, cantemos com alegria. Venha tu que fazes novos os sistemas de pensar, que as letras dão sentidos e amplias nosso olhar. Vem e toca nosso mundo, terra, realidade, dor. Neste vale de ossos secos, só pra vida e o amor. Venha tu que intercedes e que gemes junto a nós, que ressoas os lamentos e aqueces nossa voz. Se a chama da alimenta e engrandece o coração, vem e rompe de repente as amarras
racional, que transforma os planos tolos em projetos de viver. Em mundo da nossa era, de esperança e de saber. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer. Senhor, te louvamos, a Deus, por tudo que tivemos a oportunidade de trazer até o teu altar. Que com graça, com sabedoria, o Senhor abençoe esse recurso, a Deus, e que seja bênção, a Deus, na vida da tua igreja, Senhor, no nome de Jesus, a Deus. Ainda como igreja do Senhor Jesus, vamos continuar louvando ao nome daquele que é o nosso Deus, daquele que é digno. Não sei se você teve a oportunidade, mas de forma breve, vira para quem está do seu lado e oferece um sorrisão de uma orelha a outra. Isso, diz que bom que a gente está aqui para cultuar Deus junto. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E como uma só igreja nós vamos declarar: o Espírito Santo de Deus, assim como em Pentecostes, faz outra vez, faz no meio de nós, faz no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Adorarei.
pelo Senhor, Ele está aqui nessa noite, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Da mesma maneira como Jesus havia prometido naquela época, o Espírito Santo chegou naquele lugar, diante daqueles discípulos. Esse mesmo Espírito está aqui nessa noite. Esse mesmo Espírito está aqui não apenas para nos visitar, mas para reinar no nosso coração. Então peça a Ele: venha sobre mim, Espírito Santo, manifeste a Tua glória mais uma vez, porque a glória do Senhor é tudo na nossa vida. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele vai te envolver nessa noite. O poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá.
confiamos que o nosso louvor, expressão de nossa gratidão e confiança em Ti, chegou no trono da glória. Aleluia. E agora, Deus, com o coração aberto, preparados, fala, Senhor, ministra-me nós através da Tua palavra, que será lida e explanada. Bem, Santo Espírito, continue a ministrar sobre nós. No nome santo de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Sentai-vos. A alegria de apresentar, mas na verdade é de acolher o pregador dessa noite. Eu falo acolher porque seria mais fácil ele me apresentar, porque o pregador dessa noite é alguém que tem uma importância muito grande na vida dessa casa e na vida de praticamente todos e todas aqui, de muitos de nós. Mas antes de acolher o pregador, eu queria acolher e abraçar ao presidente do Conselho Diretor, o reverendo Paulo Dias Nogueira, que aqui representa aqueles e aquelas que cuidam da Faculdade de Teologia, que se preocupam com os seus caminhos. Então, gostaria de abraçar. Gostaria também de acolher e agora aqui abraçar também. Eu acho que eu tenho a tendência de gostar de abraçar. Aprendi isso com a minha esposa, é bom, e é bom. Mas aprender a acolher e abraçar agora aqui também o reverendíssimo bispo Stanley da Silva Moraes, que aqui também vem como amigo da casa, mas representa, como secretário executivo, o próprio colégio episcopal. Queria agora acolher e abraçar, mas agora é um abraço de gratidão, e vou fazer isso abraçando o professor José Carlos, mas ao abraçá-lo, estou abraçando a todo aquele, a todo aquela, que tem trabalhado, colaborado, ajudado em todos os momentos da organização dessa semana, tanto o corpo administrativo, como o corpo docente, o corpo discente. Como eu não posso começar a abraçar um por um do coral, um por um da equipe, eu abraço o José Carlos e ele tem a semana inteira para passar adiante esse abraço a todos e todas. E, como foi dito, mesmo o povo do EAD, aqui é real. Então esse abraço virtual não vale. Tem que ser ao vivo e a cores. E agora, eu queria abraçar e acolher, e é difícil falar sobre o bispo Paulo Tarso de Oliveira Lopes. Primeiro, eu abraço e acolho o meu professor de exegese, aquele que me despertou para a paixão da Bíblia, com quem eu estudei exegese do Novo Testamento, com quem eu estudei o Novo Testamento, e que teve um papel importante na minha vida para aqui estar. Mas também acolho não só o biblista, mas o bispo da Igreja Metodista do Brasil, que foi presidente do Colégio Episcopal, que ocupou funções importantes na vida da igreja, mas acolho também o presidente do Concílio Mundial Metodista, que é aquele que está conduzindo a Igreja Metodista em todo o nosso mundo. Então, apresentar o bispo é algo difícil. Fiquei devendo. Não falei do marido, do pai, de pessoa, dessa relação familiar. Mas eu quero ouvi-lo como biblista, como pregador, como pastor. Por isso não vou alongar na pregação. E é lógico, o professor também, doutor também, reverendíssimo também, bispo Paulo Tarso de Oliveira Lopes. Lógico que ele fez um pedido que
chega uma certa idade que a gente começa a esquecer algumas coisas no caminho. Ele esqueceu o óculos de leitura. Não que ele precise, mas é confortável. Então, nós vamos convidar o pastor aqui da comunidade, o professor de liturgia, que é o pastor da comunidade, o professor de liturgia, Reverendo Jonadab, que fará a leitura do texto bíblico, e depois eu queria que o pastor da comunidade fizesse uma oração pelo nosso livro. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 5 a 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém. Palavra do Senhor. Deus maravilhoso, noite tão especial para nós, onde teu Espírito Santo se faz uma atividade viva em nosso meio. Usa os lábios de teu Filho, teu servo, nosso querido bispo da nossa igreja, Paulo Dó. Que a Deus seja revestido pela tua graça e poder, e cheio de intrepidez. Ministro seja a tua palavra aos nossos corações. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu até trouxe os óculos, esqueci do quadro, mas faz parte, né? Eu já estou com 44 anos de ministério pastoral, mas eu ainda tremo quando vou falar com o servo de Deus. E orando no quarto, tirei o óculos, peguei a Bíblia e tal, e deixei o óculos. Mas que bom, assim se tornou mais participativo. Segunda coisa, eu queria dizer que vocês
nossa amizade. Eu tenho um profundo carinho, profundo amor pelo professor, doutor Roberto Garcia. E também por esse lugar. Não exatamente aqui esse lugar, porque quando eu aqui estava como professor ainda não havia este lugar, não é? Mas este lugar, essa construção e o que hoje é a Faculdade de Teologia é uma celebração de Pentecostes, porque é a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Esses móveis, esses afrescos na parede, não vou dizer não faz parte do meu vocabulário. E tudo mais que vocês encontram ali, o cenáculo e tudo, né? Sinal de que Deus está conosco. E quando Deus está conosco, isso faz uma grande diferença, né? Eu, já que foi me apresentado assim, o aspecto acadêmico, episcopal, ministerial, né? Deixa eu dizer para vocês, que aqui há metodistas e não metodistas, eu tenho uma alegria indizível de ser pastor metodista. Minha família está na igreja há mais de 100 anos. Eu vivi todos os momentos desse longo período de nascer dentro da igreja, ser criado, passar a fase da adolescência, da rebeldia, e minha mãe orando por mim, para eu não me desviar. E tudo isso que vocês conhecem, eu vivi tudo isso. E desagou no chamado de Deus para o ministério. E comecei, naquela época, os bispos eram mais audaciosos que hoje, né? Sentei no banco do seminário, 2 dias depois o bispo Pinheiro chegou lá e nomeou todos os alunos. Temeridade, hoje o bispo não faz coisa como antigamente, né? Stanley também. Stanley foi meu colega de seminário, fomos jovens juntos na igreja lá no Sul. Mas eu queria compartilhar com vocês nessa noite um pouco de as consequências do Pentecostes. Ontem, domingo de Pentecostes, as consequências de uma experiência com Deus. E o texto ele é emblemático, ele nos chama a atenção. Eu não pretendo ser longo, mas eu tenho pelo menos 9 aspectos do texto que eu queria sublinhar. Não são 9 pontos, são considerações. A primeira coisa que eu queria chamar vocês é o que a gente chama de gancho hermenêutico que o texto apresenta ao abrir. No dia seguinte. Sempre que você encontra no dia seguinte ou depois disso, não prossiga na leitura, não analise o texto sem se perguntar o que aconteceu no dia anterior. Porque o que você vai ler e o conteúdo que você vai se apropriar e a inspiração que você vai ter do texto tem a ver com os acontecimentos anteriores. E é muito curioso porque o texto que lemos fecha com uma referência também ao acontecimento anterior. E o acontecimento anterior está na narrativa do capítulo 3, que é a cura do coxo da Porta Formosa, que é um episódio emblemático que gera essa situação emblemática que eu quero me referir a ela. O episódio da cura é emblemático porque eu sempre digo que quando você termina o capítulo 2, depois da narrativa do Pentecostes, se faz uma síntese e diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Aí você vai para o texto e fica procurando os sinais e prodígios, e você só encontra um. Então eu creio que o autor do texto, a tradição diz que foi Lucas, e eu não vou entrar nessa discussão porque aí eu tenho o curso, né, sobre Lucas, mas o autor deve ter tido a oportunidade, vocês são estudantes de teologia, são pastores, alguns leigos aqui, deve saber que todas essas tradições sobre Jesus e sobre a igreja primitiva circularam livremente como tradição oral, e algumas
posteriormente como tradição escrita, não é? Então Lucas se deparou com muitos sinais e prodígios, mas ele tinha que escolher um, até porque naquele tempo escrever era uma coisa complicada, até para ter um texto, né? E ele escolheu a cura do coxo da porta formosa. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre as consequências disso. Todos nós conhecemos essa cura e logo em seguida diz o texto que Pedro prega o seu segundo sermão. E no seu segundo sermão, outra multidão se converte. E ele é levado ao Sinédrio. E ele é posto perante as autoridades. Ou seja, o dia seguinte é o dia após o segundo sermão de Pedro, a segunda grande colheita de vidas da igreja e o dia após a cura do coxo da porta formosa, que carrega todo um significado a esse acontecimento. Diz assim: reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aqui já tem uma notícia para nós brasileiros. Eu preciso dizer para vocês. Tem um segmento evangélico que quer ter um presidente evangélico. Eu não quero. Porque a igreja movida pelo Espírito, à semelhança dos profetas, sempre esteve na contramão do governo. É um risco exercer o poder de instituição humana. Toda essa discussão que está no nosso país de corrupção, de lutas de poder, me fez revisitar um texto que eu já li 2 vezes, estou lendo pela 3ª vez. O Príncipe de Maquiavel. Uma das melhores parábolas já escritas sobre o tema do poder. E se nós vamos ser igreja do Pentecostes, não necessariamente da denominação pentecostal, que eu não tenho nada a ver, muito pelo contrário, mas uma igreja do Pentecostes, ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo, nós vamos estar sempre batendo de frente com a ordem instituída, porque a ordem instituída serve ao Deus Mamon, ao poder, ao dinheiro, não serve ao Evangelho, não serve ao pequeno, não serve à justiça. Então isso precisa ficar sempre muito claro, porque nós temos nostalgia por ocupar o palácio. O palácio tem uma atração muito grande. Tanto é que havia profetas na corte, profetas de profissão. A religião toda acompanhava o palácio. Quando Deus queria falar, ele tinha que pegar um homem lá, um vaqueiro, para falar com o rei. E os profetas que eram tementes a Deus falavam com o rei com parábolas, para não falar direto. Tal era a nostalgia, o desejo de poder. Tal era a aspiração. As autoridades judaicas, o sumo sacerdote, sua corte e uma igreja na contramão do poder. Com que poder, essa foi a pergunta, ou em nome de quem fizeram isso? Perante eles os arguíram de maneira bem clara. Como é que foi a resposta? Jesus diz assim: Pedro, cheio do Espírito Santo. Essa é a vocação da igreja. A vocação da igreja é ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. A nossa vocação, a nossa carne, anseia por reconhecimento. Nossa, conforme Paulo falava sobre mim, meu peito inflou. Eu comecei a pensar de mim mesmo, a maneira que convém. Nós gostamos disso. Quantos pastores tem aqui? Levante a mão. Quantos seminaristas que pregam? Levante a mão. A maioria.
Você prega, termina o sermão, você vai para a porta da igreja, aí vem o irmãozinho lá e diz, que mensagem. Aí você faz uma cara de encabulado, né? E diz assim, graças a Deus, foi o Senhor. Mas você fica feliz da vida, né? A sua carne por dentro pensa assim, finalmente estão reconhecendo o meu carisma, o meu dom, a minha habilidade, não é verdade? Vamos ser honestos, gente, vamos ser transparentes. Todo mundo gosta de elogio. Todo mundo gosta de elogio. Por quê? Por causa da vaidade, por causa da nossa carne. Agora, quando nós damos lugar à carne, nós bloqueamos a ação do Espírito Santo. Porque a ação do Espírito Santo nos leva perante um confronto com os poderes instituídos nesse mundo. Nos leva a uma postura ao lado da justiça. Nos leva para os lugares que os poderosos não querem ir. Banco 1, Banco 2, Banco 3. Baixada Fluminense em geral. Falo com cátedra, fui pastor na Baixada Fluminense. Amei. Foi o lugar que eu fui mais amado como pastor na minha vida. Queimado de Nova Iguaçu. Mas cada vez que eu nomeio um pastor para a Baixada ou para uma favela, eu ouço um ano inteiro. É murmuração por todo lado. Porque não é fácil, irmãos. Eu até entendo. Não é fácil trabalhar no meio dos pobres. Certa feita, um jovem saiu daqui, tinha pouco tempo que eu era bispo, falou para ele, bispo, eu quero trabalhar com os pobres. Nomeei ele para uma igreja na Baixada. Ele vinha de família de classe média, legal. 6 meses depois ele me procurou mesmo. Senhor, me tira de lá. Mas você não queria trabalhar com os pobres? Eu quero trabalhar com os pobres, mas viver no meio dos pobres é muito difícil. Mas, amados irmãos, o Evangelho não é para empoderar a nossa vaidade, é para quebrantar os nossos corações, para fazer de nós servos. O Evangelho é tomar a cruz, o Evangelho é negar-se a si mesmo, se dispor a Ele por onde Deus quiser. O Espírito Santo, queridos, é capaz de fazer você ter tanto êxito na ministração da palavra quanto Pedro teve no dia de Pentecostes. Porque o Espírito Santo anseia, deseja restaurar esse universo, porque Deus criou esse mundo e quer a sua restauração. E é nesse Deus de salvação se inclui tudo que você pode imaginar, mais algum pouco, mais alguma coisa. E os sonhos de Deus para a sua vida e para o seu ministério é muito, 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 muito maior do que tudo que você imagina. Porque o Espírito Santo, quando opera, quando manifesta, ele faz muito mais. Eles estão fechados entre 4 paredes. O Espírito Santo tirou eles ali, daquele lugar, os jogou na rua, os jogou de volta no templo, os colocou diante de um homem maldito que não podia entrar no templo por conta das tradições, da teologia vigente. Olha só o que se faz em nome de Deus. Deixa-se um cego de nascença, deixa-se um coxo fora do santuário. E deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre os doentes. Não tinha nem clérigos. Os clérigos estavam tudo contra o Espírito Santo. Olha só,
tem juízo sobre mim. Fala assim, ó, você que é pastor, presbítero, tem juízo sobre mim, tem que me cuidar. E isso é tão sério que Paulo disse, mais uma vez, não apagueis o espírito. E não é fácil, porque nós, lá na minha terra tem um ditado que diz assim, eu sou mexicano, né? Tem muita graça com aberta, sabe? E nós, muitas vezes, nos é dado tanta coisa para fazer, que o foco principal, que é fazer discípulos de todas as nações, nós ficamos discutindo e não avançamos muito. O foco que é ir para os lugares rejeitados, nós também temos dificuldade. Em 68 essa escola foi fechada e o projeto que foi combatido acabou vindo a valer para nós. Um dos projetos que foi combatido era o Ministério Universal de Todos os Crentes, ou seja, de que você formar em teologia não é só para ter uma boa casa pastoral, seguro saúde, um púlpito bonito, um altar lindo, não. Você pode ter um chamado para ir trabalhar com leproso, para trabalhar com tuberculoso, para trabalhar com os presos, porque nesses lugares também precisa homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para ministrar a glória do Senhor. Quando o Espírito vem, filhos, ele promove expansão missionária. Quando o Espírito vem, as pessoas se convertem. Há decisões, há vidas salvas. Eu cansei de cantar, embora seja muito bonitinho, eu cansei de cantar aquele eu conheço, somos um pequeno povo muito feliz. Eu quero ser um grande povo. Sabe por quê? Não é por missão. Deus conhece meu coração. É por misericórdia de milhares e milhares de famílias que não conhecem a maravilhosa graça de Jesus, que só o Espírito Santo pode plantar naqueles corações. Quantas pessoas na sua vizinhança, no prédio que você mora, no bairro que você mora, vivem de maneira miserável, muitas vezes tendo recursos financeiros, mas vivem de maneira miserável. E o quanto o poder do Espírito Santo que estava sobre Pedro pode mudar a história dessas famílias. Diz o texto, a propósito dos benefícios, eles estavam sendo julgados. Ninguém estava interessado que aquele homem passara. Olha o que o texto dizia, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operar essa cura milagrosa. Ninguém dos teólogos, dos sacerdotes, da classe governante se jubilava porque alguém fora tirado da sua maldição. Eles interrogavam em nome de quem você fez isso, como é que você faz uma coisa dessa, como se estivesse cometido um crime. Mas o que o Espírito Santo gera é benefício. Repita comigo, o Espírito gera benefício para todo ser humano. O Espírito Santo não gera benefício para mim, para meus projetos pessoais, para meu enriquecimento. Essa é uma grande diferença do tipo de igreja que está instalada em alguns lugares do Brasil. A igreja é como um abrigo, como um hospital, e o anúncio da salvação, a oração pelos enfermos, o caminhar com os oprimidos, pequenos, com quem Jesus andava, juntamente com o discipulado, tornam-se um tratamento que todo ser humano precisa, que todo ser humano anseia. E Pedro disse, tomai conhecimento, vós todos. Que diferença, né? Pedro antes do Pentecostes e Pedro depois do Pentecostes.
Eu podia ficar aqui só mostrando para vocês. Alguns autores dizem que nem deveria se chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos de Pedro e Atos de Paulo. Pedro, antes de Pentecostes, foi um sujeito arrogante, que podia tudo, acabou envergonhado, e agora Pedro, cheio do Espírito Santo, disposto a colocar a vida dele em jogo, tomar conhecimento, vós todos, que em nome de Jesus Cristo é que isso está curado. Aqui se evidencia o poder que faz diferença na vida da igreja. O poder para a cura, o poder para a restauração, o poder para o benefício. Debaixo da máxima cristã, que eu considero metodista, de graça recebemos, de graça damos. Não há salvação em nenhum outro. O que mais se multiplica, eu vi uma pregação em que, e hoje eu referi na reunião da corrente, que o pregador dizia, batista, dizia assim: nós passamos mais de um século criticando a igreja católica por idolatria, mas agora a idolatria entrou na igreja evangélica. A gente quer ter púlpito dourado, a gente quer ter banda com o melhor som possível, senão não toca. A gente quer ter o melhor cantor gospel no nosso acontecimento, a gente quer ter a banda tal, a gente quer ter o pregador tal, quase como um secto. Estamos criando a ordem do pregador tal, nós estamos criando sociedades religiosas que não são nada santas, porque só beneficiam uma pessoa, e não glorificam a Deus, glorificam o homem, glorificam a carne. Não há salvação em nenhum outro nome. Meu querido, minha querida, você não tem outra função senão exaltar, proclamar, anunciar, a tempo e a fora de tempo, que não há salvação em nenhum outro nome senão no nome do Senhor Jesus. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, nós, metodistas, herdamos do Wesley essa paixão. Ele dizia para os pregadores dele: vocês não devem tomar conhecimento de outra coisa, senão salvar as vossas almas e a dos seus ouvintes. Esteja empenhado em ganhar o céu e levar o máximo possível de pregadores, de pecadores junto com vocês. Às vezes até pregadores, né? Às vezes até pregadores. Céu. Saiu de moda, né? Saiu de moda o céu. A escatologia apagou. Estão prometendo, as pessoas querem usufruir o reino de Deus aqui na terra. Querem construir uma Jerusalém celestial aqui. Pelo menos é o que está sendo prometido por muita gente. Não é porque eu estou ficando velho, não, mas eu acredito no céu. É horrível, é verdade. Nós temos um destino eterno. Quando eu era menino, se cantava na igreja, agora não se canta mais, não. Ao final do amor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, filho do morte. Quando falava assim, filho do morte, qual vais aceitar para falar na frente? Eu me converti em 80 vezes. Falava, não sei se eu fiquei impactado quando eu era menino, lá em Porto Alegre. Minha avó ficou muito doente, foi morar na minha casa, morreu lá e foi velada lá dentro de casa, na sala da minha casa. Então eu vi aquela cena do caixão, aquilo me convenceu de que tem que ter alguma coisa depois, né? Foi uma teologia da realidade. Depois eu aprendi na Bíblia, na escola dominical e na faculdade,
a escatologia, mas a escatologia virou um capítulo assim meio esquecido da teologia. Mas nós, metodistas, temos uma escatologia, nós cremos na segunda vinda de Cristo, nós temos a esperança da vida eterna. Então, muitas vezes, esse cultivo do eu, esse cultivo da coisa material, é uma tremenda tolice. Porque aquilo que você está suando, brigando para construir uma casa, ou para pagar de prestação um carro bacana, não, o seu carro não vai para o céu, nem a sua casa, só você. Você tem que construir uma carreira de integridade, de perfeição cristã, de santidade, de doação ao próximo. Isso te leva para o céu. Deus não nos deu espírito de covardia. Eu digo, quando falo na igreja, e às vezes quando eu vou à escola dominical, vira uma classe única para os adultos, especialmente, né? Eu digo, é tarefa de todos nós pregar o Evangelho. Não só porque cremos no ministério de todos os crentes, o sacerdócio de todos os crentes, mas porque há no nosso coração uma esperança que o mundo não tem. 1 Pedro 3,15 diz que nós precisamos estar sempre preparados para contar da razão, da esperança que há em nós. A fé faz com que as circunstâncias deixam de ter, por mais intimidatórias que elas sejam, elas deixam de ter a última palavra, porque Jesus tem a última palavra. Jesus tem a última palavra. A graça que excede todo entendimento tem a última palavra. A esperança no Deus Criador do céu e da terra, que é Espírito, tem a última palavra. Então não importa quão difícil está sendo a sua caminhada aqui como seminarista, não importa quantas são as dificuldades que você enfrenta, você serve um Deus grande, que concede poder e graça do seu Espírito, para que você tenha coragem e seja como Pedro e João, uma mulher intrépida, um homem intrépido, corajoso, porque você não depende só de você, você depende da graça de Deus, você depende do Espírito de Deus, que foi concedido à igreja e está disponível a você e a mim. E isso faz com que crucifiquemos a carne todo dia. Os colegas da primeira sabem um dos meus versículos prediletos: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso faz com que reconheçam que você esteve com Jesus. Reconheçam que você esteve com Jesus. Eu já preguei hoje no aeroporto. Não cheguei a fazer a pergunta, mas falei de Jesus. Eu tenho esse bom hábito. Cultive esse bom hábito. Abre a boca. Se às vezes você tem timidez, eu digo, só abre a boca. Porque tem uma promessa. Sabe o que o Senhor falou? Eu porei nos teus lábios a minha palavra. Aleluia. Que Deus abençoe você. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene,
e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: para os judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, que profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Que a tua doce ação esteja transfigurada em nosso
festa do primeiro dia está chegando ao seu final. E foi bom. É isso? Nos reunimos, cantamos, pedimos perdão, olhamos para nós mesmos, olhamos ao nosso derredor, nos abrimos para a ação do Espírito Santo em nós, nos sensibilizamos, mudamos. E é com esse Deus que nós queremos continuar andando. Deus que vem a nós para fazer de nós novas criaturas, mulheres novas, homens novos, com nova visão, com novo comprometimento, com novo engajamento, com novos propósitos. Sim, com esse Espírito que nos moveu nesta celebração de abertura, nós vamos, todos que pudermos, vamos nos colocar em pé para a nossa oração final. Deus de graça e de bondade, como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom, a Deus, sentir que Tu estás operando nas nossas vidas, e a Tua presença faz diferença no nosso viver, muda a nossa visão e nos empolga na direção que precisamos dar a vida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, porque podemos sentir que nesta nova semana estamos começando uma semana plena da presença da Tua graça sobre nós. Te agradecemos, Senhor, porque neste primeiro dia, no nosso primeiro culto, podemos juntos, como comunidade de fé, acolher a presença do Teu Espírito, que vem para renovar, que vem para transformar, que vem fazer de nós os homens e mulheres que o mundo necessita para se voltar para Deus e compreender a profundidade do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos liberta das tentações e nos ajuda, Senhor, em cada dia a nos tornarmos servos, servas, servos Teus, servas Teus, e também, Senhor, servos, servas do nosso próximo. Inspira-nos, Senhor, para que na nossa caminhada não caiamos em tentação, mas possamos sempre ser aquelas pessoas disponíveis à ação do Teu Espírito, que querem ir para aqueles lugares onde quem não está contigo não quer ir, mas quem está contigo prioriza ir. Orienta-nos, Senhor, no nosso ministério, junto aos sofredores, aos pobres, aqueles que sofrem porque, em primeiro lugar, ainda não Te conhecem, e depois porque conhecem a maldade da humanidade. Liberta-nos, Senhor, de todas as forças que contra nós se levantam, como se levantaram lá no tempo de Jesus. Com alegria, assim, nos colocamos na Tua presença, suplicando a Tua unção e a Tua direção nesta semana, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. E que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus que cria, o Deus que resgata, o Deus que renova e acompanha, que a bênção desse Deus trino tão maravilhoso, com Sua graça, continue sobre nós, e esteja também com toda a nossa família em toda a terra, nesta hora e em todo sempre. Amém.